Animal de hoje leva você a um passeio encantador. A 320 quilômetros de Balneário Camboriú, 80 quilômetros de Curitiba e 18 quilômetros de Ponta Grossa, no Paraná, figuras gigantescas esculpidas pela ação da chuva e dos ventos deram início ao que hoje é conhecido como Parque Estadual de Vila Velha. Criado em 1953 e tombado em 66 pelo Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o Parque Vila Velha possui uma área de mais de 3.000 hectares. A equipe do Programa Animal seguiu rumo a este parque logo pela manhã. Pegamos a rodovia do Café bem cedo e no meio da paisagem dos Campos Gerais, o sol brilhava forte e o cenário que nos desacortinava era digno de uma tela de arte surrealista. Paisagens inóspitas, pedras que pareciam lagos refletidos pelo sol, cânions gigantescos, nuvens de calcário, formações rochosas, um lugar diferente de tudo que já vimos. Lembrava até um portal para uma outra dimensão, algo entre o presente e um futuro muito, muito distante. Logo na entrada, percebemos que havia uma boa estrutura organizacional. Tudo era bem monitorado, bem explicado. Latas de coleta de lixo reciclável pelo caminho e uma estradinha de pedra bem feita que nos levava a todo e qualquer lugar. No início do parque, um belo jardim com flores de todas as cores Assim que chegamos, fomos recebidos por guias locais, que nos entregaram panfletos explicativos para melhor nos orientarmos. Afinal, o parque é enorme e muitas formações rochosas confundem qualquer um. Nos informaram que para fazer um melhor passeio, com grande tranquilidade e segurança, deveríamos optar por irmos de ônibus até um certo ponto. Depois, desbravaríamos a pé, que na nossa opinião era o mais emocionante a ser feito. Os monumentos ecológicos encontrados em Vila Velha são constituídos por uma rocha popularmente conhecida por arenito. Estes monumentos formaram-se pela compactação e endurecimento das camadas sucessivas de areia. A formação destes arenitos aconteceu no período pré-histórico, há mais de 300 milhões de anos, quando a América do Sul ainda estava ligada à África, à Antártica, Oceania e Índia, formando na época um grande continente chamado Gondwana. Nesta época, a paisagem de Vila Velha era muito diferente da atual, dominada pela presença de geleiras, rios, lagos glaciais, muito parecida com a Groenlândia nos dias atuais. E eis que o planeta deu uma sacudida e abriu-se uma enorme fenda, que durante milhares de séculos, dia após dia, abria-se mais e mais. O espaço que foi aberto pela fratura foi invadido pelo mar. Mas voltando aos dias de hoje, veremos que a transformação contínua de Vila Velha está exposta à ação atmosférica e suas formações sugerem variadas figuras. O parque é um conjunto de atrações naturais, onde além das figuras de arenito, existem as crateras de Furnas, Lagoa Dourada e a Igreja Nossa Senhora de Vila Velha. Nos arenitos existem 23 figuras, que lembram imagens de animais, objetos, como castelos, farol, bota, garrafa de Coca-Cola, entre várias outras.
A mais conhecida de todas, o cartão postal do parque e que identifica a Vila Velha, é a figura de uma taça. Andando pelas trilhas, avistamos a Pedra Suspensa. Ficamos impressionados. Como poderia uma rocha daquele tamanho se equilibrar sobre dois pequenos rochedos? Neste lugar, o som dos ventos entre as formações era arrepiante, dando a impressão que estávamos em um território realmente muito antigo. As esculturas naturais apresentam altura variável de até 30 metros. Ficamos pequenininho perto delas. São ornamentadas por topos recortados, com fraturas pontiagudas, paredões com saliências e reentrâncias, pequenos túneis e escavações erosivas. Superfícies côncavas e fraturas preenchidas com óxido de ferro e manganês. Depois de mais de 2 horas de caminhada e mais alguns minutos de ônibus, chegamos à região de Furnas, que está localizado a 3 quilômetros dos Aranitos. E na verdade são poços de desabamento, depressões semelhantes a crateras, com formato circular e paredes verticais, também conhecidas como caldeirões do inferno. Existem 14 furnas em toda a região dos Campos Gerais, no Paraná. No Parque Vila Velha existem 6, sendo que 2 estão em estado terminal, a Lagoa Dourada e a Lagoa Tarumã. Dizem que elas estão quase prontas pelo fato de estarem quase totalmente preenchidas de sedimentos. Com exceção da Furna 3, que tem o fundo seco, todas as demais estão interconectadas pelo atual nível da água subterrânea. Suas paredes verticais chegam a 100 metros e apresentam um volume de água que atinge aproximadamente 50 metros de profundidade. A sensação à beira de uma delas é muito forte. Em uma das furnas foi construído um elevador panorâmico que desce em um desnível de 54 metros e dá acesso ao seu interior, sobre uma plataforma flutuante colocada a 3 metros do nível de água. Daí em diante, uma escada dá acesso a um deck, de onde se tem um visual impressionante. Lamentavelmente, não é permitido usar o elevador para os turistas, apenas para pesquisadores. E mais 3 quilômetros de caminhada, chegamos à Lagoa Dourada, com um perímetro de 690 metros, que tem este nome porque o seu fundo é revestido de mica ou malacacheta, um metal que torna a água dourada ao refletir o sol no entardecer. Devido ao processo de assoreamento que ela recebe, esses raios já não a deixam mais tão dourada, mas mesmo assim o visual é de cair o queixo. É cheia de peixes, como traíra, bagre ou tubarana, que se utilizam do local para a reprodução. Cercada de mata natural, o nível das águas da Lagoa Dourada é o mesmo das Furnas e é impressionantemente limpa. Neste local é expressamente proibido nadar, pescar, caçar ou acampar. Durante todo o nosso trajeto no Parque Vila Velha, visualizamos placas indicativas. Fora isso, todas as visitas são monitoradas. Por hoje, encerramos o nosso passeio, mas em outros programas vamos mostrar os animais que encontramos no Parque Estadual Vila Velha.